Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de maio de 2010, sábado. O verbete é o 1582, 3 páginas, 44 elogias e 7 máximas. O tema é memória encapsulada. A especialidade é mnemosomatologia. Definição. A memória encapsulada é o registro retido tecnicamente com a intenção de deixar para a posteridade as vivências do período intrafísico durante a execução da auto-proex ou max-proex, embasador dos auto-revezamentos multiexistenciais. O encapsulamento mnemônico, a grafopensenidade registrada, o auto-revezamento multiexistencial, a cápsula do tempo pessoal, a história vivida. Na argumentologia, nós temos a taxonologia com 10 exemplos de registro das categorias da memória encapsulada. Na remissiologia, nós temos 15 indicações, nós destacamos 5. Autoevocação, hipomnésia, holomnemônica, potencializador da memória e retrospectiva autodesassediadora. Frase enfática. O registro paratécnico da memória encapsulada congrega a serialidade da consciência lúcida com o ciclo multiexistencial pessoal da atividade e o mecanismo ou maximecanismo interassistencial. Você vem preparando a própria memória encapsulada? Desde quando? Por meio de quais elementos? Agora aqui pergunta. Quais são as dificuldades intraconscienciais mais comuns que impedem o domínio das energias? O que você considera o pulo do gato intraconsciencial no domínio das energias? É o EV. Esse aqui é o pulo do gato. O domínio das energias envolve esforço cerebral ou é diretamente pela consciência? Não, é a vontade que manda. Antes de tudo, a maior força que uma pessoa tem é a vontade. Pela vontade, você determina a sua própria vida. Agora, como diferenciar? A concentração no trabalho energético, por muito tempo contínuo, pode gerar estresse ou estafa mental? Pode. Como a pessoa pode fazer para distinguir e superar autossugestões do trabalho energético real? A primeira coisa é a chamada passividade ativa, e ela ter a sensibilização de sensoriar ou fazer a prospecção do ambiente ou do holopensene que ela trabalha. Se uma pessoa tem boa assistência, ela não estafa, ela não fica esgotada. Isso tudo é superado. Agora, é lógico que qualquer trabalho humano pode levar a pessoa para o esgotamento da estafa mental. Tudo depende da pessoa e o modo que ela faz, os instrumentos que ela usa, a intenção que ela aplica aos seus esforços. Outra, os primeiros dias em que comecei a praticar o EV, deitei na cama de minha mãe e senti a cama tremular. Achei estranha a sensação, mas não cheguei a comentar com ninguém. No dia seguinte, ela comenta que sentiu o mesmo. Qual seria a causa dessa tremulação? A primeira coisa, preciso ver o que tem na cama, para afastar as possibilidades de ter alguma coisa lá que faça tremer. Quem já dormiu ou deitou num colchão de água sabe o que é tremular. E outra coisa, durante uma boa temporada havia até nos hotéis internacionais uma cama para descansar a pessoa. Então você ligava um processo, ela tremia com você uma temporada até você chegar num ponto que adormecia. Eu vi isso tudo e achava horrível. Jamais gostei desse processo. Então, esse problema aí precisa de ver se é alguma coisa ou se o processo é de efeito físico entre vocês. Se não é problema da cama, pode ser um processo de efeito físico. Eu preciso de analisar também o quarto da sua mãe. Olha bem as energias. Estabeleça lá aquilo que nós chamamos uma base ou um quarto, uma peça, quarto de dormir, uma alcova energeticamente blindada. Passa e exterioriza energia em tudo para ver o que acontece. Consegui localizar nas tertúlias anteriores a resposta de minha pergunta sobre dificuldade de projeção.
Fiquei muito impressionado com a resposta, pois estou passando por uma séria crise, desempregado há 1 ano e 2 meses. Mas venho indagar sobre a baratosfera, se é comparável ao inferno. Sim, baratosfera, baratrô, ou o baratrô, significa justamente inferno. Isso é uma palavra antiga que significa inferno. Então, é esfera infernal, baratosfera. Então, os assediadores seriam os diabinhos. Eu estou sendo burraldo, burrido e burroide? Não. Você está, por incrível que pareça, correto. Entende? Agora, só tem uma coisa, não é bem diabinhos, pode ser diabão, diabaço, isso depende, isso demais, porque tem assediadores e tem mega assediadores. Existe uma punição eterna, como pregam as religiões, ou todos têm chance de sair da baratosfera? Todo mundo sai, todo mundo evolui. Cedo ou tarde a pessoa cansa de ficar doente ou de ter má intenção. Se existe essa oportunidade, qual é o pré-requisito para a consciência ser resgatada? A primeira coisa é ela querer ser. Porque tem gente que é masoquista, gosta de sofrer, gosta de estar lá com a situação. O que você vai fazer? Isso aí tem que ir com calma. A gente não pode fazer estupro evolutivo. Tem que respeitar os direitos de deliberação e livre-arbítrio das pessoas. Tenho vontade de começar a fazer TENEPS, mas tenho medo de não conseguir. Posso testar antes para ver se eu posso seguir adiante? De qualquer maneira, é bom, né? Fazer alguma coisa, te mexer com as energias. Olha o estado vibracional. Outra, o que você acha da psicologia integral do Ken, aquele Wilber, ou Weiber, que eles chamam? Olha, ele é bom, mas agora em psicologia, a melhor coisa que tem é a cognitiva. Estude a cognitiva que você vai mais depressa. Vale a pena. Vou obedecer o que o professor disse, perder essa preguiça de fazer o EV. Mas tem uma pequena dúvida. Quando acelera, isso aqui é porque eu falei com ele agora, sobre esse negócio, que ele estava precisando de ter vergonha na cara, que estava com preguiça. Mas tem uma pequena dúvida. Quando acelera a técnica do EV, começa a gerar as miocronias. O meu corpo começa a responder involuntariamente. Quanto mais acelero, mais miocronias tem. Quando isso acontece, devo continuar com mais velocidade ou devo parar e reiniciar com calma? Você deve parar e reiniciar com calma. Outra coisa, se a sua miocronia é tão forte, ela vai demorar alguns meses até desaparecer. Isso faz parte do processo de serviço. Muitas dessas miocronias devem estar acompanhadas por parestesias. Isso aí faz parte do sistema neurovegetativo. Se você aparecer por aqui no CAEC, você vai lá no laboratório da imobilidade física virgem, que é importantíssima no seu caso. Isso pode te curar mais depressa. Quando mais novo, tinha muitos sonhos, e muitos meus sonhos eram sobre coisas corriqueiras do dia a dia. Sonhos que depois realmente aconteciam. Um dia, para não ter mais os sonhos, pode ter sido bloqueado. Uma outra coisa é que sinto que as pessoas sentem. Isso pode ocorrer mesmo, é coisa da minha cabeça. Se existe uma explicação lógica, por que me sinto tão atraído pelo assunto de religião, fenômeno parapsíquico, espiritismo, ocultismo, esoterismo e outros tantos? Posso dizer que tem grande conhecimento em várias religiões, como budismo, cristianismo, protestantismo, candomblé, espiritismo e outras tantas. Será que esses estudos fazem parte da minha proex? Olha, você, se ainda não escreveu nada, o que você está esperando? Escreva como perder tempo com misticismo. Eu estou te dando a ideia. É o que está acontecendo com você. Outro. Orientei 2 amigos meus sobre técnica de projeção. Os 2 conseguiram a projeção consciente. O primeiro foi para um lugar que parecia o inferno, segundo a descrição dele. Me disse que o cenário era semelhante àquele quadro de Dante. Ele ficou desesperado e um amparador o retirou do local. O segundo conseguiu a projeção, mas o lugar era escuro. Ele disse que havia muitas mãos segurando e puxando. Ele teve que lutar para conseguir sair, também foi resgatado por um amparador. Pergunto, por que eles foram para esse lugar? Como fazer isso para lugares menos nefastos? O primeiro tem especialização em teologia, o segundo é judeu. Poderia aprofundar sobre esse assunto? O senhor consegue sentir minhas energias no momento em que escreve esses fatos? Não, você está bem. Não tem nada demais, não. Agora, os seus amigos, é bom levar a coisa mais a sério. Olha, já que você ensinou para eles a projeção, ensine para eles o estado vibracional. É o que eles precisam.
Porque aí tem boi na linha, tem coisa nisso, tem goteira nessa história. Está havendo vazamento da história, quer dizer, tem a sério. Abre o olho, com eles, não você. Agora, gente, eu queria que vocês hoje, a gente recebesse aqui, com uma salva de palma, a doutora Nelma Padilha, que é desembargadora em Alagoas, e o doutor Cláudio Lopes, que é juiz de direito de Maceió. São aquelas duas pessoas que estão na ponta lá, ó. Agora, já que nós estamos já com desembargador e juiz aqui, eu queria ver para vocês aquele livro que eu estou seguindo aqui com vocês, do Enrico Ferri, que é um dos maiores juristas de todos os tempos e considerado um dos maiores juristas da Itália. Ele, então, só para contar um fato para vocês verem como a situação são difíceis. Na ocasião dele, quer dizer, no fim do século XVIII para o século XIX, havia lá o processo na Itália, o rei recebia 35 mil pedidos de graça, dos detentos, daquilo que eles chamavam de forçados. 35 mil. Agora, a cada ano, ele só conseguia deferir cerca de 3 mil, porque isso entrava perdões completos, comutações das penas, aquele negócio todo. Agora, o que é que se passa? Ele, o Ferri, nessa ocasião, 1880, ele tinha 24 anos. Ele era professor da Universidade de Bolonha, na Itália. E ele recebeu do governo autorização para estudar os forçados no presídio, que era chamado presídio penal. Veja bem, presídio penal, é o nome, está até entre aspas. É uma redundância que é da época mesmo. Agora, o lugar era o Pesaro, que era o local na Itália. Então, o que ele fez? Ele se dirigiu ao gabinete do diretor munido da sua autorização. Mas, a subir a escada, ele ouviu lá dentro os gritos de protesto. Ele entrou e viu um velho, descalço, com um par de sapato na mão, que invectivava, quer dizer, brigava com o diretor, dizendo: tu és a causa da minha ruína. Perante a minha surpresa, o diretor disse-me: queixa-se de mim por ter obtido perdão? Mas como? Aí eu pensei, sempre tem um livro que os presos só pensam e desejam sair da cadeia. Quando o forçado viu que o diretor se dirigia a mim com certo respeito, julgou-me alguma alto personagem e, dirigindo-se, disse: protesto contra o perdão, porque não quero ir-me embora, porque já não tenho família na minha terra, e aqui, graças a Deus, eu sinto-me bem. Vocês estão entendendo como é que são as coisas? Tem preso que não quer sair da cadeia. Eu sei disso porque eu enfrentei uns casos desses lá em Uberaba. A gente visitava muitos presídios, de vez em quando conseguia interceder por um ou outro lá, entrava com processo na justiça. Tinha gente que não queria sair de lá. Ele achava que ele estava mais seguro do que fora. Mas alguns, esse aqui não falou. Era o seguinte, ele tinha medo de sair e ser morto. Lá dentro ele tinha mais segurança. Então isso tudo também tem que ver. Agora, é terrível, porque lhe teriam concedido a graça se ele não pedira? A razão era certa, uma coisa muito certa. Há uma falta, na Itália, tinha cerca, naquela ocasião, de 60 mil presos. Lembra bem, os Estados Unidos hoje tem mais de 1 milhão na cadeia. Lá tinha 60 mil só. Só os Estados Unidos, uma certa parte. Lá tem mais de 1 milhão, pelo meus registros. Agora, então, veja, por que é que eles, às vezes, faziam a concessão do perdão e comutava a pena das pessoas? Como medida de economia. E, às vezes, não era o rei que fazia isso. Era as personalidades mesmo lá, o juiz da área, alguma coisa que tinha. Por quê? Era uma saída para diminuir, porque ficava muito caro manter. O Brasil tem feito a opção de coisa dessa e, de vez em quando, o cara sai e começa a matar os outros todos, igual o que aconteceu aí agora recentemente. De modo que, como diz aqui o Ferri, que acontece muito aí com o meu eminente amigo, né, a lendária, o problema é o seguinte: espremendo o cérebro na prensa da sua dialética, isso é o Ferri.
Olha só o jeito que eu estou falando. Espremendo o cérebro na prensa da sua dialética, eu não vou no seu bico. Tá certo? Então, veja, é um negócio sério. O que ele fala aqui, nessa questão de nem todo preso se sente tão mal assim na cadeia. A gente tem que ver como é que a natureza humana é complexa. Professor, agora aqui, sim. Qual o nome desse juiz italiano? É o Enrico Ferri. Agora, esse aqui é um livrinho da Martine Claret, que é Discurso de Acusação, entre parênteses, ao lado das vítimas. O discurso dele é ao lado das vítimas, porque ele defendia as pessoas. Esse homem é considerado um dos maiores advogados criminais de todos os tempos. E é um dos maiores da Itália. Ele já morreu. Isso aí que eu estou falando, ele tinha 24 anos em 1880, você tem ideia? Agora, o discurso dele é muito interessante. Eu já andei lendo aqui alguma coisa, você ainda não ouviu falar dele, não? Eu estou lendo esse livrinho aqui dele para anotar umas coisas para falar para vocês. Mas ele tem umas coisas esquisitas. Por exemplo, ele fala aqui da cruz do analfabeto. Qual que é a cruz do analfabeto? É aquela que ele escreve, a assinatura dele. A verdadeira cruz do analfabeto é a assinatura, não é a própria vida. Outra coisa, existem aquelas pessoas que têm ódio contra o delinquente. Isso é um erro. Onde é que está a cosmoética? Outra coisa, existe uma vaidade criminosa. Os criminosos têm vaidade daquilo que eles fizeram. Você sabe que uma porção atualmente faz até tatuagem. O cara que é bom em homicídio tem a tatuagem dele de homicídio. Agora, outra coisa, ele fala sobre o adversário ilustre, a máfia administrativa. Já havia naquela ocasião, isso tem mais de 100 anos, hein? Já havia. Outra coisa também, o chamado comboio fúnebre, que é o carro funerário, mas não é isso. Existe o comboio funesto, que é o ônibus, o trem e o avião, quando mata uma opção de gente. É o chamado comboio funesto. Agora, outra coisa, a imprudência na curva. Isso ele ressalta, é um negócio seríssimo, esse negócio da imprudência na curva. Agora, o cúmplice involuntário, que é o mesmo nome de inocente útil. É o cúmplice involuntário. Tudo isso é coisa dele. Outra coisa, o contrato leonino, é esse que nós chamamos de draconiano. Eles gostavam muito de usar isso na jurisprudência, o contrato leonino. Outra coisa, a impunidade da toga. Quer dizer, processo sério. E outro que ele falava é o sorriso estereotipado, que é esse que eu falo, por exemplo, dos religiosos, melífluos. Está sempre com um sorriso estereotipado, quer dizer, isso tudo é coisa dele. Agora, ó, os discursos deles são impressionantes, mas agora, é tipo italiano, né? É gongórico, é retórica, oratória, eloquência, coisa que hoje não existe muito mais, mas nessa ocasião deles fazia muito sucesso. Agora, aqui outra pergunta. O senhor chegou a ver na mídia um menino na Indonésia de 2 anos que fuma cerca de 2 maços de cigarro por dia? Cheguei a pensar que se tratasse de um anão. Tamanha a destreza dele com o cigarro na mão, acende, fuma, traga, faz bolinhas do ar e até roda o cigarro entre os dedos. Uma criança normal dessa idade, mesmo treinada diariamente, nunca conseguiria fazer aquilo. Penso que é coisa de vidas passadas. O que o senhor acha? Seria retrocognição precoce? Não, isso o nome é. Como é que é o nome? Essa pessoa? Consréu. É uma consciência reorganizada, diretamente da metatosfera. Está na cara. Com habilidade fora de série. Isso é artista do passado. Está na cara que é artista. Está na cara. Professor. Agora, por favor, poderia aprofundar a frase enfática. Eles estão pedindo aqui. O problema é o seguinte, o registro paratécnico da memória encapsulada. O registro paratécnico é o seguinte, o que é que você registrou daquilo que você tem como memória, da sua lembrança? Pode ser um registro hoje de computador, alguma coisa que você escreveu, uma agenda, um diário pessoal, a sua biografia que você escreveu. Agora, aí tem a serialidade quer dizer, as muitas vidas sucessivas humanas que você teve, como consciência lúcida. Agora, isso mexe no ciclo multiexistencial pessoal. O ciclo multiexistencial é o seguinte,
De quanto em quanto tempo você renasce. Isso é que é importante, é o CMP. Agora, atualmente, o que a gente quer que todo mundo entenda é procurar o ciclo multiexistencial da atividade. Ou seja, você não escolhe quando é que você vem. É a turma mais evoluída do que você, que orienta seu grupo de evolução, que leva você para esse horário, aquele local, nessas condições. Ele orienta você, que são com os evoluciólogos. Então você se transforma assim numa mini peça dentro de um maxi-mecanismo interassistencial. Eu aí fiz toda a síntese, eu coloquei toda, analisei para a pessoa ver. Agora eu queria saber, o nosso autor já chegou, já está aí? Ah, já está ali. Olha, o nosso Salvador Nogueira, do Rumo ao Infinito que eu falei para vocês, é aquele senhor que está lá, ó. Ele que escreveu aí com o prefácio do astronauta Marcos César Ponte, Rumo ao Infinito, passado e futuro da aventura humana na conquista do espaço. Ele veio, está aí junto conosco, veio fazer uma conferência e tudo mais. De modo que, umas palmadas para ele, que ele... Agora, gente, eu queria falar de um outro aqui, que é o Alexandre, que apareceu aqui, o jornal Tribuna do Norte, agora, do dia 21 de maio, faz uma semana. E tem aqui, na primeira página do caderno Viver, a Tribuna do Norte, eu quero dizer para vocês que é o jornal principal da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então tem aqui um trabalho aqui, uma reportagem, dentro do processo, que aparece a espiritualidade de JK. E aparece aí, inclusive, a capa do livro do Alexandre. Aí fala sobre as cartas psicografadas pelo médico Francisco Cândido Xavier. O professor paulista Alexandre Nonato, mestre em jornalismo e conscienciólogo. E diz ao todo o que é que ele andou fazendo, as coisas todas. Inclusive as 66 entrevistas que o Alexandre fez entre 2004 e 2009. E dá um resumo da obra que está aqui. Eu vou pedir para você que isso aí tem que entregar para o Pedro. Tem aí a terceira bibliografia, está falando as coisas todas nossas aí. É interessante ver os detalhes disso. Com calma. Né? Agora, gente, a memória encapsulada. O que é engraçado é a coincidência que hoje eu estou com os meus parentes que vieram ver aniversário da minha irmã. Então vieram 14 pessoas da família lá, como a minha irmã fala, da Siqueirada, quer dizer, que a maioria dos Siqueiras. Mas tudo tem descendente dela no meio. Descendente, a moça casou com outro, outro casou com ela, aquele negócio. Ao todo são 14. Agora, eu peguei os 2 filhos dela, quer dizer, um eu já falei, o outro ainda vou falar, para eles escreverem alguma coisa, porque eles agora estão aposentados, são médicos lá em Santos, de alto gabarito, e agora já tem mais gente da família que eles já estão ensinando que vão ser também cirurgiões. E na minha família tem um monte de médico. Então, esses aí são novos. Mas agora, eu estava falando com eles justamente para eles escreverem, principalmente o Elvésio, que é o mais velho dela, escrever a biografia, a situação dele. Ele tem uma habilidade terrível, é um líder desde o início da família, do serviço dele, e sempre se saiu bem dentro do processo de medicina. Ele pode falar muita coisa a esse respeito. E ele me conhece, né? Eu conheço ele desde que ele nasceu. Então a situação está em casa. Ele é um pouco mais novo do que eu. Ele está tudo de cabelo branquinho e tal, mas é mais novo do que eu. E eu estava falando justamente sobre a memória encapsulada, para ele colocar isso em livro. Agora, falei com a família toda junto, para servir de testemunha. A Jane, que é a esposa dele, falou, deixa comigo. Eu falei assim, então você está nomeada secretária e enfermeira para ele escrever esse livro. Nós vamos ver o que vai dar. Ele é uma cabeça. Vale a pena. Agora, nunca fez nada, porque a vida era muito difícil. Trabalhando demais como médico, fazendo cirurgia mais na área, por exemplo, de obstetrícia e etc. E outra coisa, os 2 são médicos, trabalham juntos. Dizem que eles trabalhando, o povo vai lá para assistir a turma de acadêmico. O treino
sabe? A habilidade deles, o negócio deles, são fora de série os dois, esse negócio. Então, tem muita coisa que eles podem escrever. Principalmente o Elvésio, por exemplo, eles têm uma facilidade para estudar qualquer coisa que eles entram. Agora, nunca escreveram nada. Conhece minha vida, vira as coisas como é que é. Eu mesmo levei os dois lá para Uberaba, eles fizeram o curso na minha faculdade, sabe como é que é lá, eu estudei, que eu trabalhava, vocês têm ideia. Então, o meu pedido pesa na balança, está entendendo? Agora, eu aproveitei hoje, dei para eles umas tâmaras da Arábia Saudita para compensar, né? Para dar energia, adocei de um lado e meti a marreta do outro, etc. Tal. Pagamento antecipado e preparação, né? Paguei a matrícula, o pedágio, a introdução. Né? Mas o que você queria falar? Valdo, essa questão do Enrico Fermi aí, dessa retórica, eu tenho visto muito júri, até ao vivo, e existe uma retórica muito grande no júri, entre a defesa e o promotor. Existe. Isso aqui que a gente vê no Brasil ao vivo, eu vi muito. Mas isso hoje já não tem tanta força mais. Eles estão ficando mais direto, mais prático, objetivo, mais racionais. Pelo seguinte, o próprio povo, os jurados, andaram melhorando. O nível dos jurados hoje tem mais inteligência. E outra coisa, a escolha de jurados está mais assim, vamos dizer, definida, rigorosa. Isso tudo pesa na balança. E outra coisa, atualmente o processo de retórica, eloquência e oratória é igualzinho o problema do gongorismo, já não é mais do jeito que era. Ninguém hoje está fazendo récita. Antigamente, nessa época dele, a época da Belle Époque, logo depois, tinha aquele negócio, qualquer coisa, declamava um poema, um soneto, uma coisa. Qualquer festinha tinha isso todo dado. Hoje não tem isso mais. Com a internet, com esses videogames, milhões de coisas que tem, essa loucura não tem mais espaço. Isso eu vi ao vivo. Agora, eu ia até falar isso. Quando eu vejo filmes americanos, eles são bem objetivos, não existe isso. Mas eu não sei se hoje no Brasil existe essa... No Brasil depende do lugar e depende dos causídicos, depende dos advogados. Mas já tem gente muito de alto nível no Brasil, sem muita retórica. Eles vão direto ao finalmente. A retórica hoje é mais prática, objetiva. Vamos dizer, ela é mais cirúrgica. Ela vai direto ao finalmente. Isso aí é muito sério. Agora, eu não sei se essa retórica tem a ver com... Porque a base é o direito romano, se tem a ver com isso. Né? Não, em parte é, mas aqui o processo é que esse homem é da Itália. Itália você conhece bem, que é o seu caso. Você sabe como é que é? Isso também tem o caso que, pelo que eu vi, pelo menos em São Paulo, existe uma maioria ali de advogados e promotores, uma grande parte é descendente de italianos. Não sei se tem essa ramificação, interesse dos descendentes italianos, sei lá, talvez coisa do passado, tem muita coisa no meio. Bem, mas hoje eles estão combatendo até o processo do juridiquês, né? Eles já estão querendo que a coisa fique mais popular, para o povo entender mais, porque isso é melhor. O processo todo é de interatividade. Não adianta nada você ter uma comunicação se a interatividade falha. De ter o processo da comunicação para valer, a comunicabilidade viável, funcional, que tenha resultado. Isso aí, então, é importante. Agora, essa comunicação retórica, ela é mais artística, e a objetiva, vamos dizer, mais científica. Deve ser isso. Agora, hoje seria bom a gente pedir para a Paula, ela ainda está por aí, né? Para ver se aparece aí o Júlio César, ou o Sérgio, que são os doutores aí de direito. Nós temos uma série de doutores de direito aqui com o Conselho dos 500. Seria bom a nossa desembargadora e o nosso juiz ter contato com esse povo aí, para mostrar o que é que nós temos aqui, a nossa prata de casa, dentro da área. Sabe como é que é? Aqui nós temos alguns advogados bons. E eu não sei onde é que está o povo aí, mas esses dois aí seria bom conversar. Eles são doutores atualmente em direito, tem um deles que já tem vários livros publicados. Eu não sei se eles vão aparecer por aí, se estão por aí.
O Sérgio esses dias estava aqui conosco, né? Valdo, Sim. a gente pode usar esse termo também, memória encapsulada, como a memória trancada, daquela pessoa que não pode ter retrocognição? Quando ela está e não sai nada e não produziu nada, é trancada. Agora veja, a memória trancada, do jeito que você está falando, é que leva a pessoa para a baratosfera. Porque a pessoa já está encapsulada dentro do processo dela. Isso aí cria o problema do engessamento. A pessoa está congelada dentro do processo da ideia. Então não é mais só a priorismose. A coisa é pior do que isso. Ela está trancada. Agora veja, essa memória trancada quase sempre denota coisa do passado. Que a pessoa esteve, possivelmente na baratosfera, ou dentro de período de parapsicose pós-dessomática por algum tempo. E você acha que pode ter também uma memória trancada paraterapêutica, no sentido de preservar a pessoa? Às vezes sim, porque às vezes a pessoa, ela acoberta aquilo que ela passou mal, ela não quer lembrar. Então ela passa, você está entendendo, uma pá de cal naquilo, boca de siri, esquece a situação, cria uma mordaça, não toca no assunto. Mas isso é errado também. E conforme o caso, ela devia dispor para fazer a catarse. A hora que não faz, o negócio piora. Só vai se intoxicando. Essa questão... De modo que é muito raro você encontrar uma condição dessa que seja positiva. A maioria tudo é negativo. Agora, existe uma condição, então, positiva também, por exemplo, quando para algumas pessoas você pode dizer o que foi e para outras não, em função da sinalética que o próprio amparador dá. Em alguns casos, então, essa memória encapsulada é para preservar a pessoa, é melhor daquele jeito. Não, mas agora, veja, todo mundo que renasce aqui tem uma memória encapsulada básica, que é a retrocognitiva, que é da paragenética, que é das vidas prévias, anteriores. Mas veja, isso existe porque a pessoa está patologicamente errada. Entendi. Ela devia de estar sadiamente certa, que é o que acontece. Quer dizer, é o sadio certo, mas sim, o doente está errado. O errado que ficou doente. Isso é que é. Então, por exemplo, nós todos devíamos de vir atualmente e lembrar de alguma coisa. Aqueles que não lembram nada, tem essa memória trancada, tudo errado. Então, veja, a ideia inata. Nós temos, todo mundo tem alguma ideia inata, mas o problema é a pobreza dessa ideia. O processo é enriquecer essa retrocognição. Isso aí que precisa. É uma caricatura, né? Em vez de sair beija-flor, sai morcego. Valdo, mas nesse sentido também, nas nossas vidas próximas, devido à tecnologia, da informação, tudo isso, vai ser muito mais fácil lembrar, porque nós vamos estar cercados de milhares de coadjutores. Não, atualmente existe mais recursos de gravação, né? Então o processo de retenção mnemônica, que é a holomnemônica, ele aumentou. Hoje, por exemplo, o processo da comunicação é a supracomunicação. A comunicação vem a você mesmo, você não querendo. A gente acaba aprendendo as coisas sem você buscar. Só de conviver na sociedade hoje, você já sabe. Pela conversa, a música, rádio, isso e aquilo, o que fala na rua, televisão, qualquer coisa que você vai olhar, qualquer mídia, traz então informações muito severas. Então isso aí pesa na balança na questão da retenção. Agora, uma boa parte das pessoas viviam assim, tipo vegetal. Esse acúmulo, essa enxurrada, essa, vamos dizer, avalanche de notícias e estímulos, ela não está acostumada. Então, com isso, baratina, ela fica totalmente perturbada em matéria de memória. A memória dela fica alterada. Por outro lado, quando esses aparelhos todos que são criados hoje, eles imitam a nossa holomemória, os recursos dela, para nós é positivo, porque nós já estamos com algum elemento. Agora, o que eu vejo é o seguinte, existe aquele verbejo que nós já debatemos aqui, sobre o problema da pessoa, aquela da cinemascópica, a memória. O cinemascópico. Aquela lá é muito mais sério pelo seguinte, eles estão aí, filma, aparece lá a pessoa, aí, vai falar comigo, olha, você vai falar, aparece lá. Sim. Na outra vida, se ela pegar e se dividir, ou a gravação que sobrou dessa época, ela vai ver como é que ela era, viva, falando.
atuando, agindo, vivendo. Isso aí vai ampliar a memória de uma maneira absurda, muito séria. E algumas gravuras, algumas pinturas, algumas esculturas. E é muito pouco para a gente poder usar como recurso. Né? É isso mesmo. É muito pouco. Nessa linha, professor, Sim. a pergunta não era sobre isso, mas agora eu fiquei curiosa, mal perguntando. Existem vários aspectos que vão fazer um rapport, além do aspecto do filme em si, né? Além da escrita, do filme. Existe o processo da tendência, o favoritismo, aquilo que a pessoa quer. Sim. Isso aí é muito sério. A tendência dela, o hobby, o que é que atrai, o envolvimento da pessoa. Vai acabar não mudando muito. Isso aí não tem jeito, a pessoa não esquece perseguir fácil. os mesmos objetivos. Agora, tudo que mexe muito com a emoção, a pessoa retém mais. Toda retenção é assim. Por um lado Por isso que tem gente que às vezes sofreu muito com alguma coisa, ela tem mais ódio na memória do que amor. Isso é um erro. É por isso que ela se intoxica. Aí fica presa dos assediadores. ódio, que o senhor quer dizer, é aquela lembrança que está trancada, que a pessoa não quer trabalhar. Lembrança é uma coisa que de vez em quando a gente tem que dar um balanço. Porque está cheio de bagulhos mnemônicos. O bagulho mnemônico. Eu já escrevi sobre isso. E dá um jeito nisso. Agora, dois outros pontos, professor. Aquilo que o senhor leu no início sobre a criança que fuma 40 cigarros por dia, é uma notícia que está circulando na internet faz alguns dias já. É muito sério o caso dele, porque inclusive eu estava analisando os pais. Isso é uma loucura. Diz que ele inclusive se irrita seriamente. Isso deve ter indústria tabagista, está na cara. Sim. Ele se irrita quando ele não tem. Só de falar no assunto irrita a opção de coisa, mas chama atenção. Muitos vão arranjar isso como desculpa. Se o menino pode, por que eu não posso? É uma criança. Isso é uma vergonha. Sim. Essas coisas de chamar atenção para a coisa dela. As fotos dele. Agora, já deve ter feito isso porque o cara queria. Deve ser avô que fez isso. Quase sempre um caso desse é avô que fez. Problema de avô. Eu já tratei de menino assim. Pequeno. Professor, sobre... avô. Outra coisa. Lá no Rio, vocês lembram aquele negócio daquele nosso juiz de menores lá? E criou um problemão danado, porque o pai levou um rapaz de 16 anos e deu para ele o primeiro copo de cerveja para ele tomar no bar junto com ele. Eles registraram aquilo, deu um galho danado em cima do pai. Só porque ele estava ensinando o menino a beber. Só porque ele bebia. Ele queria livrar a cara da esposa, que é a mãe do menino. Aquilo foi tudo para o tribunal. Isso no Rio. Eu segui o caso lá, daquele juiz lá, até meu conhecido e tal. Então é um negócio seríssimo a gente pensar nisso. A mesma coisa é o cigarro. É igual o copo de cerveja. Está errado. Para ensinar uma coisa dessa, levar isso para frente. E o fato da criança se irritar fortemente, ela fica extremamente irritada se ela não está com cigarro na boca. Agora, essa meninada hoje, eles estão tudo com mais estímulos. Eles aprendem qualquer coisa. Com 2 anos a pessoa já fala opção de coisa. Gente, tem um monte de menina com 9 anos que já está dando a luz aí. É mãe. Veja bem como é que é isso, 9 anos de idade. Como é que fica? A loucura. Professor, agora sobre a conviviologia, aproveitando o link do curso que está tendo esse final de semana, o acoplamentário, minha pergunta é sobre... O acoplamentário essa semana é conviviologia? Sim. E começou ontem? Eu não estou sabendo. Falou que era. Sabe por quê? Porque eu estava escrevendo sobre isso essa noite. Eu não anotei isso aí, eu não sabia. As minhas coincidências são demais, né? É igual o caso do Elvésio, isso aqui. Toda hora tem coincidência. Falar em coincidência, se tiver uma chance, eu não sei se vai dar, mas tem um desses nossos, meu parente aí, dos 14, que vieram, os 14 de Copacabana, que vieram aí, daquele Santos, e ele é arquiteto. Ele ficou impressionado com o que ele viu aqui, eles queriam conversar com você. Se der chance ele aparecer, eles já falaram que é você que tem que conversar aí, para ver o que nós fazemos aqui. Ele gostou de ver a construção. Ele é arquiteto, especializado. Ô, Marisa, segunda-feira está tudo certo, tá bom? Você pede o Alex para vir às 6 da tarde, 18 horas, ok? Então, professor, Maxi ProEx, né? Lógico, se quiser ajudar também.
Como funciona o processo da convivência? Por exemplo, o nosso ideal, o nosso objetivo, nós poderíamos dizer que, em termos de Max Proex, ela efetivamente é otimizada quando todas as relações, de uma certa forma, são qualificadas, a gente modifica, quando há um entrosamento amplia. maior das pessoas. Agora, aqui conosco tem muito entrosamento. Pelo seguinte, tem uma prova disso, o retomador de tarefa. Sim. Nós temos retomadores de tarefa, isso não é comum. Isso aí mostra que há entrosamento. Porque mesmo quando há, você está entendendo, as rusgas, as querelas, os problemas, ainda tem chance de voltar. Entendendo? Outra coisa, nós temos também aquilo que nós chamamos aí da acariação, né? Fraterna. Sim. Ajuda. E tem também o AVA. Tudo isso ajuda. De uma certa forma, então, poderia-se dizer que é uma desculpa. Recentemente, um homem chegou para mim e falou assim, olha, eu não estava entendendo, você estava danado da vida, mas eu virei evoluciante, fui lá na OIC, e agora estou entendendo tudo. Eu retirei meu time de campo e estou a favor de vocês. Isso a pessoa falou, OIC. Alguns dias que ele esteve aí, fizeram lá sessões com ele, o homem melhorou. Então você veja, aí eu virei para ele e falei assim, pois é, aqui é a comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional. CCCCI. Pensa nisso. É todo nosso. Sim, porque... Se nós não tivermos conhecimento, ninguém consegue conviver junto, porque aqui é o bairro da cognição. O treino que é feito aqui, de uma certa forma, você leva para fora e vai qualificando as outras relações, como se fosse um efeito direto, né? Vai estendendo. Agora, uma última pergunta. Aqui na primeira folha, em sinergismologia. O autossinergismo mnemônico. O autossinergismo mnemônico. Isso, queria entender o caso todo é o seguinte, a memória tem várias coisas que pode potencializar a retenção. A primeira é essa que eu estava falando, é a preferência da pessoa, a predileção dela pelas coisas, o que ela gosta, qual a estilística que ela tem, o que interessa mais a ela. Isso aí é um dos fatores de sinergismo. O segundo é o processo da convivialidade. A convivência, ela amplia, aprofunda, intensifica, potencializa o processo da memória. Outra coisa é o registro em si. Entende? Então, por exemplo, certas pessoas, elas servem de registro para a gente. Você vê a cara da pessoa, você lembra daquilo. Outra coisa, certos objetos, por exemplo, uma pessoa, ela teve uma experiência faz 4 décadas. Aí ela passa uma pessoa com perfume. Aquele perfume lembra algum fato dela há 4 décadas. Ela nunca mais sentiu o perfume, ela sentiu, aquilo faz a revivescência imediatamente do processo. Isso tudo é o autossinergismo que a pessoa própria cria dentro da situação. Você entendeu, né? Agora, as preferências da pessoa podem criar um sinergismo enorme. Pensa bem no meu caso. Tem livro aí que eu doei aí para o processo da holoteca, e é da minha, vamos dizer, memória, quando eu tinha 10 anos, 13 anos, entendeu? Agora, se eu pegar aquele livro, já pensou como é que eu vou lembrar tudo? Quem é que me deu, por que aconteceu, o que houve? Eu já fiz isso. Teve dia que aqui de cima fui lá, peguei o livro, procurei até achar e fui ver o que é que eu tinha anotado. Agora, era nível de... esse que eu estava procurando era 1940 e pouco. Tem tudo lá. E outra coisa, na ocasião de vir eu trabalhar num lugar que era educandário, com milhares de alunos, centenas de professores, era muito professor que tinha, aquele negócio, então eu tinha que colocar o nome nos livros. E eu colocava, de acordo com a época, eu mudava a assinatura. Eu sabia, a assinatura até desse ano tal, para não precisar de escrever as datas. Então, pelo tipo de assinatura, eu sei. Uma vez, a nossa amiga ali, a Ivanilda, viu as minhas assinaturas. Parece que tem, ao todo, mais de 15 tipos de assinaturas minhas, para mostrar os anos dos livros. Vocês estão entendendo? Tudo feito de caso pensado. Porque lá você tinha que assinar os livros, que era gente demais.
Senão o livro ficava no lugar e eles achavam, não tem dono. Pronto, pegavam. Era muito livro que sumia. Então, tinha que assinar o nome, tudo, porque senão sumia. Agora, veja, eu pego esses livros, eu sei. Não sei nem te falar o que é. Eu sei andar. Agora, tem outro livro aí que você sabe. Tem livro aí de 1700, 1800, 1900. Tem um monte de livro desse. Então, eu precisava da a data que eu vi aquilo que foi nessa vida, com esse corpo. Não foi antes. Então, eu anotei tudo. Tem tudo lá para a gente saber como é que funciona. Bom, aqui, queria entender, você falou uma vez, numa tertúlia, a pessoa numa vida, ela tinha determinado interesse, e aí ela muda o interesse na outra vida, porque ela tinha um corpo que tinha a questão de hipomnésia. Como você falou, por exemplo, na última vida tinha uma hipomnésia, então por isso ele tinha determinado interesse. A pessoa é o seguinte, ela tem um corpo. O corpo é forte, robusto, sadio, muito bom. Mas ela usa aquilo erradamente. Com isso, o que se passa? Ela cria problema no grupo familiar dela, a família nuclear. Ela então muda de árvore genealógica, vai para outra, pior. Ela nasce num corpo mirrado. Aquilo cria problema para ela. Você está entendendo? Porque ela não tem a mesma disposição, o ânimo já não é o mesmo. No entanto, a inteligência continua firme. Mas não dá para expor do jeito que era. E a pessoa está totalmente, vamos dizer, inibida pela circunstância do corpo. Por isso que a gente tem que saber aproveitar o corpo que a gente tem. Cuidar disso com amor e carinho. Eu dou exemplo para vocês, eu me cuido. Hoje, um dos médicos aí da minha família chegou, eu mostrei para ele, olha, você está com uma farmácia muito bem organizada aí. São os remédios que eu tomo. Ele viu. Entende? Mas eu entendi mais ou menos que você deu um exemplo. A pessoa, por exemplo, acho que você falou, acho que é para o César, que você falava, a pessoa, tipo, ele fazia dança, alguma coisa, e tinha uma hipomnésia. E aí na outra ele mudou o megafoco porque mudou, a memória melhorou. Não, porque a memória melhorou. Por exemplo, tem um caso que eu segui isso, que é personalidade consecutiva. Ele tinha epilepsia, não tinha memória. Entendeu? Agora, era gente da mesma linha da família, mas veio agora, a gente já sabendo a situação toda, veio sem epilepsia. Ele estava com a memória muito melhor do que era, é uma fera. E outra coisa, ele tinha taquipsiquismo, ele continua com taquipsiquismo, mas hoje ele não perde a memória. Porque antes, uma das coisas que ele ficava totalmente alterado era o seguinte, que ele com taquipsiquismo, raciocinando tudo rápido, não retinha nada. Queria reter a ideia e esquecia tudo. Não, já pensou? Para mim, esse é um dos maiores torturas que uma pessoa pode ter, é o processo mnemônico. Esse aí, patológico desse jeito. Eu sei que eu segui o negócio perto com a pessoa, né? Eu vi como é que é. Agora, ainda ontem nós estávamos conversando sobre isso com essa pessoa. E a pessoa viu lá uma listagem que eu estou aqui do meu povo da família, que eu pedi para o Jarbas, para fazer a árvore genealógica. Eu tenho as pessoas da família que eu não conheço. Eles nunca vieram aqui, nunca me viram. Tem gente que me abraçou aí hoje, a primeira vez, me conhecia. Tudo é meio parente meu. Sabe como é que é? Então, ó, isso aqui é da minha irmã. O Jarbas fez com as caixinhas de cada um, todo mundo. Agora, o nosso amigo examinou e falou assim, isso aqui está errado. Não tem eu na minha vida anterior. E ele mesmo falou, o Arthur. Começou a rir do negócio, não, está errado, não tem. Está faltando aqui, esse negócio está mal contado. Essa árvore genealógica está quebrada. Está quebrada. Acabou. Agora, o que é engraçado é isso, ele mesmo falando da história. Entendeu? E eu fui mostrar, né? Eu estava esperando lá para ver essa turma chega, porque eu falei, quem é você? Deixa eu ver se está aqui. Você sabe que eu estudo tudo, né? Tudo que passa perto de mim, eu estou com microscópio, telescópio, lente, lupa de cobrinha. Precisa ter cuidado. Então, com isso, a gente está estudando para ver como é que é. Agora, o fato de ele não lembrar de uma para outra era mais por essa questão
No caso dele, pelo problema que ele tinha de memória na Não, outra o vida. problema é porque a epilepsia acaba com a memória. Todo mundo tem epilepsia, tem uma hipomnésia. E às vezes alguns têm uma hipomnésia profunda, não lembra de nada, é muito difícil. Cada crise piora tudo. Aqui dá, é como se passasse um mata-borrão, limpa tudo, sabe? É um apagador. Terrível. Professor, eu queria entender primeiro aqui no estrangeirismologia, na primeira página, você coloca memória RAM pessoal. Por que você coloca memória RAM pessoal? A memória RAM. Qual que é a memória RAM que você conhece aí do seu computador? Porque do computador, memória de acesso aleatório, né, e ela é finita. Na hora que eu desligo o computador, Pois apaga é. tudo. Mas a sua pessoal, você acha que ela é o quê? Não seria RAM, né? Mas por quê? Ela é finita. Tá, mas aqui você não está trazendo dentro. Não, raciocina. Não sou só eu que já falei isso, não. Muita gente já escreveu sobre memória RAM pessoal. Tá, mas porque a memória, aqui você não está trazendo na condição do multi-revezamento, de você deixar uma obra que vai ser para a Sim, próxima mas a vida. gente tem que chamar a atenção, é que a pessoa ela tem uma memória já limitada. Se ela não fixar o pouco que ela tem, ela vira vegetal, ela vira bicho. É uma coisa. Uma pessoa sem memória, acabou a personalidade. Entendi. Ela fica despersonalizada. A memória RAM pessoal é a primeira que tem que ser lembrada. Só mais uma pergunta, Flávio. Eu queria entender também, você colocou lá na tecnologia, você colocou a técnica de viver evolutivamente. Eu queria que você fizesse um contraponto dessa técnica com relação ao tema A do técnica de viver. viver evolutivamente é ter o que está escrito logo em seguida, a mnemotécnica. A pessoa tem que lembrar aquilo que ela tem, senão que valor que você dá. Você olha bem a minha memória, como é que eu sou, com 78 anos. Eu lembro dos detalhes de tudo assim, ó. Um monte de coisa. Hoje a turma estava me perguntando, eu estava falando as coisas. Agora eu lembro de coisa de 60 anos, assim como se estivesse aqui, ó, na minha frente. Você sabe que na minha idade, essa memória remota é melhor do que o que houve ontem. Mas eu também conservo minhas coisas de ontem. Tanto que eu falo aqui e faço, não, eu falei isso ontem, anteontem. De vez em quando eu falo. Eu tenho a memória. Agora, por quê? Porque eu cuido da memória. Esse negócio de escrever todo dia, como eu faço, há 70 anos, isso mantém a memória. Mantém a associação de ideias, aumenta os dicionários cerebrais. O que é que eu vi falando nas coisas aqui? Sou capaz de falar os substantivos, os sinônimos, a situação toda assim, um depois da outra. Pois é. Pois é, não, eu faço todo, eu tenho história de tudo a respeito da situação, o tempo todo. Meu processo é de desenvolvimento permanente. Entende como é que é? Agora, com isso, melhora. Eu, por exemplo, quando eu estava tomando remédio, que estava piorando a minha memória, eu comecei a notar quais eram as palavras que eu estava esquecendo. Isso tudo eu joguei fora, porque depois eu recuperei. Você começando a trabalhar, memória é igual órgão. Qualquer órgão do seu sistema orgânico, do seu corpo, precisa de funcionar. Quanto mais você funciona, mais ele funciona melhor. Tinha gente, por exemplo, que achava que uma mulher não devia ter muita relação sexual, porque senão ela fica com o introito vaginal grande. Aquilo desaparece. Isso é besteira. Pelo contrário, quanto mais ela funcionar, mais ela pode ser sexy. O homem, a mesma coisa. Entende? Quanto mais funcionar com os aparelhos dele, os instrumentos, mais ele funciona melhor. É o órgão, o funcionamento do órgão que faz, estabelece e mantém a função. Se sexo é assim, pensa bem no resto. Vamos pensar. O negócio é seríssimo. Então, em memória, é coisa muito séria. Aqui no B. O senhor, agora há pouco o senhor disse sobre que é mais fácil lembrar as ideias do passado que são mais envolvidas com sentimentos. Existe um processo mnemônico que hoje já está provado. Que a memória remota, ela é guardada, retida melhor do que a memória recente. Quanto mais idade seja a pessoa, mais ela esquece o que aconteceu nas últimas horas, nos últimos dias.
Mas ela lembra coisa de 50, 60 anos, 6 décadas. Mas pensando nos fatos marcantes da outra vida, em vidas passadas, agora, é mais fácil outra vida é lembrar. outra coisa. O que a gente percebe é o seguinte, uma pessoa começa a lembrar, ela às vezes lembra, por exemplo, de uma vida que ela teve no Egito, mas ela não lembra da última que ela viveu na Espanha. Eu ia perguntar a relação de se é por isso que é tão difícil de nós termos acesso a ideias do curso intermissivo, por ser um ambiente mais mental somático do que o mais difícil que tem é você ir para a sua paraprocedência, lembrar de onde você veio. O que você estava fazendo 1 ano antes de você renascer. Isso. Aonde você estava? Essas anotações que eu gostaria de lembrar. Entendendo? Esse é o mais difícil que tem. Que é a volta à paraprocedência. E a ligação disso é por causa dos sentimentos, porque a paraprocedência é mais a hora que você chegar lá foi o que aconteceu comigo. A hora que eu voltei para o Pombal e vi a situação toda que era, eu me atualizei tudo. É como se eu virasse consciente de novo. Já sabia tudo o que aconteceu, porque nessa vida eu tenho a memória, mas eu não sabia o que é que tinha até chegar ali bonitinho. Eu vi tudo o que foi. A hora que eu cheguei lá, eu comecei a lembrar. E o fulano que estava aqui? E esse que estava lá? Do povo da minha época, depois que eu fui lá, só tinha uma consciência dos doentes. E tinha bicho dos que estavam lá conosco, os animais extrafísicos. Agora, havia uma enfermeira última, da turma que trabalhava lá, tipo enfermeira. Havia uma, que era da minha época. E ela falou, foi bom você vir aqui, eu já te trouxeram, porque eu também vou embora. Essa vinha para cá. Entende? Eu falei com ela, vê se você vê onde é que você está, o que você vai fazer, vê se apareça, dá o ar da sua graça. E aí, como é que você está? Agora, qual seria o caminho para nós começarmos a ter mais... Essa vai chegar sabendo tudo. Ela tem tudo sobre o curso intermissivo avançado. Qual seria o caminho para a gente exercitar mais esse lado, para tentar recordar mais o intermissivo? Do que os estigmas do passado, a melhor coisa emocional? Que tem é a pessoa começar a trabalhar com o assunto, registrando o que ela tem para ajudar a memória. Por isso que eu falo, pegar um laptop, colocar, fazer arquivos das suas experiências ali. Quais as inspirações que você tem, aquilo que você escreve, como é que é o registro. Isso vai ajudar sempre. É o que pode acelerar mais o processo. Obrigado. Aqui, pode falar. no trinomiologia, o senhor coloca o trinômio a automotivação, trabalho e lazer. Eu gostaria se poderia explicar melhor qual é a relação com a memória encapsulada. O binômio lucidez, retrocognição, é esse? Não, automotivação, trabalho e lazer. O trinômio, automotivação, trabalho e lazer, esse aí é o seguinte, nós já falamos disso há muitos anos. O problema todo é o seguinte, o ideal é quando a pessoa sabe o que ela quer e ela começa a organizar a vida dela de tal maneira que tudo está disciplinado. Com isso ela começa a ter resultado. Esse resultado incentiva, potencializa, estimula a ela a continuar com o trabalho. Isso, então, com o tempo, vai ter uma automotivação maior. Essa automotivação é o próprio trabalho dela. E esse trabalho é o próprio lazer. Então, ela não precisa de hobby, ela não precisa de alguma coisa para divertir, ela não precisa de fazer videogame. O trabalho dela já é a motivação, já é o lazer, já é a diversão, já é o clube dela. Você entendeu, não? Eu, por exemplo, não preciso de videogame para isso. As minhas leituras, eu me divirto muito mais com leitura. Primeiro, leitura. Segundo, filme. Leitura superior a filme. Porque esse filme, a maioria, é lixo total, muita besteira. Mas agora, o livro, você pode escolher um livro para você ler, você não é obrigado a ler todo o livro. Eu te dou um livro de 500 páginas, você não é obrigado a ler, você lê se quiser. Outra hora, você lê só 5 páginas, que é aquilo que interessou. Então, é muito importante esse processo da automotivação, trabalho e lazer. No fim, essas 3 coisas é a mesma coisa. Você entendeu? Entendi, mas... A motivação sua, o seu trabalho, o seu lazer é uma coisa só.
Tudo é uma coisa só. E isso, então, impacta na melhoria, no aprimoramento da memória? É Da isso? memória, de tudo que a pessoa tem, porque aquilo fica tudo uno, tudo se encaixa, está entendendo? Fica uma coisa só. Há uma, vamos dizer assim, uma interação ou interatividade de todas as manifestações suas. Eu chamo isso também de linearidade ou linearidade da autopersonalização. Você está sempre numa linha certa, correta. Tudo conflui para aquele escopo, aquela meta, aquele objetivo. Entende? Entendi, obrigada. Era pouco sobre onde é que a gente estava, né? Antes da gente ressomar. Antes da gente, né, voltar aqui para cá. E o local, quando você começa a pensar sobre isso, antes você não tinha parado para pensar onde que você estava antes de você ressomar. E o local, isso pode dar algum, vamos dizer assim, algum indício para a gente? Mas o que dá mais indício não é só o local, não. É ver as datas possíveis, que é a coisa mais difícil que tem é você fixar datas. Porque as coisas não são guardadas por data. Você não tem um negócio igual que faz o take, por exemplo, o negócio de uma tomada de filme, que a pessoa chega lá e marca. Isso assim, a vida não é assim. Senão hoje, eu já faço isso, né? Todo dia eu falo. Você veja, eu faço take de filme, que isso é que eles me pediram. 29 de maio de 2010, sábado. Verbete 1582. 3 páginas, 44 dias, 7 máximos. Certo. Fixou. Isso é aquele. Bateu. Você está entendendo como é que é? Agora, isso é para marcar o processo, que tudo está sendo filmado, está sendo guardado. A pessoa já chega aqui e já sabe, não, isso aqui não é. Ele está falando dia 29, não foi isso. O negócio é em março. Tem que procurar de março. Então eles começam a procurar. Então, há uma sequência. Há uma sequência. Tudo é processo de sequência. Tudo é sequencial. É o problema da cronímica, cronologia. Já tem que levar em consideração isso. Eu comecei a pensar sobre esse assunto quando eu voluntariava na Holoteca e eu pegava justamente os livros do senhor. Para mim, assim, foi marcando. Não, você pega, por exemplo, projeções da consciência. Ele também tem um take lá, a tomada. Tem toda a data, os processos todos, porque é tipo diário, é uma agenda. Entende? Cada processo da anotação. Isso é para dar exemplo aos outros, para fazer o diário da projeção. A projeção da consciência foi feita para mostrar esse diário. Experiências pessoais. É que era. É lógico, ali não tem todos os fatos, mas tem uma porção durante 6 meses. Eu coloquei alguma coisa que tinha. E outra coisa também que para mim é uma coisa assim que eu estou me auto-investigando, né? Com relação ao processo da memória. Eu tenho determinados assuntos que às vezes eu tenho dificuldade de lembrar. Outros, e principalmente com as tertúlias, que eu tenho, né? Eu já falei que tem aquela curva de anotação. Se eu começo a ler aquilo lá, aquilo vem à tona, aflora. Aí eu estou assim, fazendo... Mas como? Lá da tertúlia, eu me trago, tenho a facilidade de trazer, acessar. Pois por isso que o fator desencadeante é muito forte. É o detonador, é o gatilho. Ele faz você reter. Mas por isso que registrar, isso que eu falo, para pôr no laptop. A coisa mais importante é o laptop. Mas a tertúlia é mais fácil e outros assuntos, às vezes, eu tenho mais dificuldade. É isso que eu estou entregando. Mas a tertúlia, porque isso aqui é uma assembleia de debatedores. Isso aí é importante, tudo fixa, né? O negócio é mais sério. Fixador é mais sério. Agora aqui. Em neossinapsologia, página 27, poderia comentar a relação da rotina útil com a retilinearidade pensênica e memória? O problema é o seguinte, a rotina útil, ela deixa de ser secundária, porque ela se torna útil. Toda rotina faz parte da vida da pessoa. Sem rotina, ninguém cresce. Se você não repetir aquilo que você faz, você não evolui. Então, a rotina útil é uma necessidade. Agora, se você tem uma rotina útil, que você faz isso que eu estava falando para ela, a canalização, a confluência, você vai colocando tudo, a orientação para o mesmo megafoco. Isso amplia demais o que a gente faz. É o meu caso hoje. Depois de dezenas de anos anotando os processos da conscienciologia,
Eu cheguei num arquivo que é uma loucura o arquivo que eu tenho, eu mesmo fico pensando. É muito serviço acumulado que tem lá. Você pensa bem o que eu escrevo. Eu tenho material para dar com pau pela frente. Se eu for trabalhar 10 anos, eu tenho material para falar. Diferente que eu estou falando. Então, veja, isso tudo, por quê? Porque eu fiz a confluência com os temas. Tudo está visando o mesmo objetivo. A meta é a mesma. Tudo enriquece. Então é um problema, não tem saída para isso. Você veja bem os detalhes que hoje eu uso de vida acumulação. Do jeito que eu acumulei muitas coisas nas coleções, hoje nós temos uma gibiteca que é uma das maiores que existe por aí. Está lá na holoteca. Agora hoje, por exemplo, eu estou com palavras sesquipedais. As que eu tenho também não tem por todo lado. Uma porção de neologismo nessas palavras sesquipedais. Eu estou acumulando. Eu preciso, isso aí vai me ajudar no futuro. Devido ao problema de quê? Neologismo, os processos de prefixo, sufixo, afixos. Isso tudo vai ajudar com o tempo. Agora veja, aparentemente parece uma tolice eu guardar a palavra grande. Por quê? Palavra comprida. Mas tudo tem sua razão de ser. E eu vou provar por A mais B que aquilo é ditado. Outra aqui. Quanto leva para a pessoa desenvolver a clarividência e se o senhor tem algum exercício para passar? Quando o Loche irá disponibilizar no site da Apex os vídeos das palestras de 2010? Olha, primeira coisa, a clarividência, o melhor que a pessoa faz é ela vir fazer esse curso que está sendo realizado agora, o complementário, mais depressa possível, logo que for possível. Agora, Loche, exponha aí a situação que você foi chamado à luta. No nosso serviço de atendimento ao consumidor. Olha, alguns já estão sendo colocados, tá? A gente procura realmente priorizar aí o mais rápido possível, uma vez que é feita a palestra, de colocar no ar. Então eu vou conversar lá com o Rodolfo, que é o responsável, para ver se tem o que está faltando. Mas a gente procura sempre aí no intervalo de 10 dias, no máximo, colocar. Então deve ter tido algum problema. Tá, mas já tem alguns de 2010, sim. Já tem vários, na verdade. Outro. Eu e minha esposa participamos de todas as consagrações no Vale do Amanhecer da tia Neiva. Iniciação, elevação de espada e centúrias. Queremos agora seguir a projeciologia e conscienciologia. Mas quanto ao plexo iniciado, tem algum problema? Dizem que não se faz uma iniciação. Não, esquece essa besteirada toda e vamos agora para a racionalidade. Com todo o meu respeito ao Vale do Amanhecer, com tudo que tem lá, você agora já amanheceu, você agora está entrando à tarde. Venha para o Vale da Tarde, que o sol está a pino com toda a força. E esqueça o amanhecer que você já acordou. Tem gente que é assim, acorda às 7 horas da manhã, mas só fica acordado mesmo. Saiu da cama às 7 horas, mas só melhora lá para as 3 horas da tarde. Pode ser que seja seu caso. Agora, então, veja, não tem problema nenhum, não pense nada disso. O seu problema é dominar o estado vibracional e deixar todo o problema de sagrado, de sagrar as coisas, de sacralizar as coisas, de excesso de rituais de todo quanto é tipo. Esquece isso tudo e você vai pensar com racionalidade, ponderar, ter lógica naquilo que você faz, ter reflexão. Agora, você conheceu a impressionante clarividente tia Neiva? Não conheci. Não sabemos se as consciências que trabalham lá são amparadores ou guia cego, apesar de ter sido muito ajudado e visto muita caridade sendo feita. Olha, de qualquer maneira, são guias cegos, porque está cheio ainda de processo de excesso de rituais, iniciações, tudo é guia cego. É tipo seita. Queremos agora trilhar o caminho do esclarecimento, mas estamos preocupados com o vínculo com essas entidades. Como podemos fazer para ter tranquilidade quanto a isso, seguindo nosso estudo? A primeira coisa é acabar, eliminar, extinguir os bagulhos energéticos.
que vem a ser os bagulhos energéticos? É tudo que diz respeito a essas iniciações, os amuletos, as pedras, as coisas que diz respeito a isso. Suma com isso tudo. Se você tiver dificuldade, enterre num lugar bem deserto, grandão, as coisas todas. Por quê? Todo mundo que sai de seita demora 1, 2 anos, até mais do que isso, com os assediadores intrafísico e extrafísico que estão em cima da pessoa. São os guias cegos. Então, isso, vocês vão passar uma temporada, dependendo de quantos anos você esteve dentro do processo da iniciação. Quanto mais tempo você passou lá, mais tempo eles vão tentar requisitar você. Porque as seitas e as religiões, eles agem como soldado. Eles não querem perder ninguém. Uma pessoa que se retira é um traidor. Por isso que na igreja eles excomungam a pessoa, aquele negócio todo. É um traidor. Tudo errado. Eles fazem, toda religião e seita acaba sendo uma guerra depois. É um processo bélico. Tem que acabar com isso. Então, a primeira coisa, corta os laços com esse passado que você tem. Então, os bagulhos energéticos é a primeira coisa. Segunda, vai começar a estudar o que é estado vibracional. Lembrando que você é o dono do seu corpo. Quem manda em você é você. Que se os guias cegos, os assediadores aparecerem, você enxota esses assediadores pela energia. Exterioriza a energia que eles não vão ficar perto de você, que você está pensando de outro modo. Começa a pensar coisa séria. Só de muita racionalidade, ponderando, vendo a coisa lógica. Isso afasta tudo quanto é assediador. A memória encapsulada seria o processo mental somático da retrocognição ou o processo autobiográfico materializado pela GESCOM? O caso é o seguinte: a memória encapsulada é aquele seu inconsciente absoluto, grandão, aquele de muito tempo que está dentro de você. Nós chamamos isso mesmo de parageneticologia, que é a paragenética. Essa paragenética retém a holomnemônica. A holomnemônica é que compõe a sua holobiografia. Então, todas as suas vidas passadas, elas estão gravadas. E você começa a lembrar através disso. A memória encapsulada, a rigor mesmo, seria a holomnemônica total da pessoa. Né? Toda a holobiografia dela. Agora aqui. Sobre o livro A Gênese, de Allan Kardec, é bastante científico. É um bom livro, até onde ele expressa a realidade. Não, tem besteiras enormes, como nós já falamos. Inclusive o Camille Flammarion, antes de morrer, já estava numa certa idade, ele falou sobre as bobagens que tem lá na Gênese. A Gênese tem lá um processo que ele recebeu umas mensagens que eram, entre aspas, psicografadas, mas não eram psicografadas, aquilo era dele mesmo. É aquilo que no Espiritismo, mais tarde, eles criaram o nome de autopersonismo. É a própria pessoa falando dela mesma. Então, o Camille Flammarion, que era o cara que falou lá, ele mesmo é que estava lembrando o que ele fez na vida anterior. Se a pessoa for olhar lá aquele processo da Gênese, e tem as mensagens lá do Camille Flammarion, vai ver que aquilo era tudo da época do Galileu. Por quê? O Camille Flammarion foi o Galileu. Agora, ele, no fim da vida, ele escreveu um livro explicando isso tudo e falando, eu tapiei o Allan Kardec, mas eu tapiei a mim mesmo, que eu não sabia disso. Depois que os meus estudos é que eu cheguei. Allan Kardec morreu logo, ele não teve tempo de saber disso. Esse livro do Camille Flammarion nunca foi publicado em português, porque as federações não deixaram. Por quê? Vem mostrar as bobagens de Allan Kardec. Tudo que fala contra Allan Kardec, eles cortam. Eles eliminam. Allan Kardec é sagrado, virou livro sagrado. É tanto que eles chamam os 5 livros de Allan Kardec básicos de Pentateuco. Pentateuco é igual o Velho Testamento. De modo que é muita besteira que tem no livro, muito embora ele fez força para mostrar as coisas da época, até com Camille Flammarion, que era o maior astrônomo da época. Mas tem besteira. Agora, esse livro, que o Flammarion fala isso, tem um dos livros lá embaixo que fala isso, lá, dele. Nós temos na holoteca. Em estrangeirismologia, o termo memória RAM diz respeito ao aspecto da memória temporária
pois é esse o significado na informática. O mais adequado seria a memória ROM, que significa memória permanente. Não. Ele não entendeu nada. Você quer explicar para ele aí agora? Ó, aqui. Faz favor. Vocês estão vendo que às vezes uma letrinha só muda tudo, de RAM para ROM. Bom, o que eu entendi do que o senhor explicou aí é que essa questão da memória RAM é exatamente em função dessa memória ela ser volátil, da nossa memória, pelo fato da gente precisar investir na questão do autorrevezamento. A questão dos livros, dos artefatos do saber que vão poder se prorrogar para as vidas futuras. É isso mesmo? É isso aí. Agora, minha gente, eu tenho uma pessoa aqui que tem me ajudado demais. E hoje, como vocês sabem, nós estamos no mês das flores. De modo que tem essa flor conosco, e eu queria que vocês dessem umas palmadas para ela, que é o aniversário dela. É a Malu. A Malu tem me ajudado muito, desde o Centro da Consciência Contínua, quando ela chegou com os probleminhas que a gente deu um jeito. Diretamente da França, sabe? Eu estou vendo que ela está aí, até vi Anne-Sophie Bertrand. Quer dizer, o negócio é muito sério. Vive Paris, certo? Vive la France. Professor? Você sabe que eu estou cheio de gente da França aqui hoje, estou sentindo os negócios. Que nesses meus parentes que estão aí, tem gente que é ex-francês. E outra coisa, tem gente que trabalha comigo aqui perto, que é tudo da França. Eles ficam levantando a lebre. Agora, eu falo nisso que recebo aqueles banhos de energia. Toda hora está assim, parece que eu estou... Eu já tive até vontade de colocar aquele negócio da República, aquele negócio da aquela boina, a boina do Nostradamus. A boina da República, a República. Eu me sentei ao lado da Anne-Sophie, aí eu olhei para trás, tinha Aline, Ivone e Janete. Nossa Senhora, tudo junto, tá vendo? Eu estou falando para você. Hoje eu estou sentindo isso aqui o tempo todo. Estou dissecando o diagnóstico de um bloqueio que tem no cardio-chakra. Eu já tive 2 projeções retrocognitivas, onde levava um tiro exatamente no coração, e tem algumas hipóteses de pesquisa de estigmas emocionais. O que você poderia dizer para me ajudar nisto? Acho que você me conhece bem. O correto seria apenas trabalhar as energias nesse chakra ou buscar entendimento desse estigma. Já estou na Conscius e OIC. O caso é o seguinte. Você tem alguma coisa nesse processo, sim. Agora, um negócio que você precisa é o seguinte. Às vezes, uma das coisas que você pode ainda melhorar é que as suas emoções, às vezes, fazem você ser muito, assim, teimoso em certos pontos, que às vezes é necessário a gente abrir mão. Pensa só nisso, que isso já vai te ajudar muito. Agora, a OIC possivelmente vai tocar nesse assunto com você, cedo ou tarde. Você, às vezes, emperra dentro de um processo. Até que ponto, por exemplo, que isso seria um processo mesmo de apriorismose, alguma coisa nesse sentido. Com os estudos que você tem muito gabarito, você tem muita, vamos dizer, potencial. Você está no caminho certo. E nós devemos muito a você, do que já foi feito e daquilo que você está fazendo. De modo que vamos trabalhar junto. Como podemos testar a retilinearidade pensênica pessoal? Através vamos dizer, todos os atributos mentais que você tem e o resultado desses seus esforços com esses atributos. Se você está na retilinearidade, o caminho se abre, as coisas funcionam, há resultado, você se sente satisfeito com as coisas. E outra coisa, os seus atributos funcionam. Então, por exemplo, sua memória melhora, sua associação de ideias melhora, seu juízo crítico fica muito mais correto, o seu processo de imaginação fica mais fértil, mais rico. Enfim, você começa a ter uma fertilização de tudo que você se interessa e faz. Suas manifestações enriquecem de uma hora para outra. Pensa sobre esse aspecto e as coisas aí mudam. A retilinearidade pensênica é assim. Ela dá resultados imediatos daquilo que a pessoa faz. Estou esperando iniciar a TENEPS devido a problemas de ordem física. Por enquanto, faço exteriorização
uma vez ao dia, dirigida a grupos de pessoas, mentalizo-as em minha frente. Horário das 24 a 1 hora. Se faz na mesma hora é suficiente antes de blindar o quarto para a defesa? Porque se a pessoa não faz tenente, se começa a mexer por ela, ela pode fazer uma evocação permanente de assediador. Se você não estiver preparado, isso aí é um problema. E se um assediador já está dentro antes da blindagem? Sim, você tem que limpar antes. Tenho tentado aplicar o mesmo local, o arco voltaico, para uma pessoa à distância. Olha, existe aquela pessoa que limpou o jardim, porque o coelho que estava lá estava comendo todos os brotos do jardim, o jardim não crescia. Agora, então, o que ele fez? Fez um muro em torno do jardim inteiro, mas deixou o coelho lá dentro. Óbvio que não adiantou nada. É isso aí que às vezes acontece. Tem muito quarto das pessoas que está lá. O assediador, ele não sai de lá. Ele está lá firme. Como diz o cara no filme, sentou em cima do guarda-roupa que estava no quarto e ficou olhando. Ele não sai de lá. Para não ressomar na próxima vida com a memória trancada, quais os procedimentos mais enfáticos que devemos proceder nesse momento? O procedimento mais sério é um só. Qual que é? Quer que eu leia de novo? Para não ressomar na próxima vida com a memória trancada, quais os procedimentos mais enfáticos que devemos proceder nesse momento? Tem um procedimento superior a todos os outros. Não. Hein? Também não. Gente, presta atenção. Ó. Cápsula do tempo. É fazer o processo para a próxima vida. É a coisa mais lógica, é óbvio. O problema todo é o seguinte: escreva um livro e deixa para a próxima vida. E outra coisa, nesse livro você põe assim: estou escrevendo esse livro para eu lembrar na minha próxima vida que eu pretendo que seja mais ou menos no continente tal. Põe lá, deixa tudo aí e registra. E coloca. Outra coisa, põe isso no lugar de destaque, por exemplo, no fim do livro, uma coisa no início. Isso é uma saída. Com isso, você vai implementar o processo de lembrança, não vai ter memória trancada. Faço doação de plaquetas a cada 2 semanas. São possíveis 24 doações de plaqueta e 4 de sangue por ano. Meus índices hematológicos estão todos dentro dos padrões de normalidade. Mas de 2 doações para cá, notou-se que a consistência das plaquetas está diferente, inclusive com o entupimento dos filtros de plaquetas. A energia que exteriorizo durante as doações, desejando o melhor para quem as recebe, pode levar a esse fenômeno físico? O ectoplasma pode se misturar às plaquetas e ao plasma? Ou só é exteriorizado pela boca, ouvidos e nariz? Não. Ectoplasma mexe com tudo no corpo da pessoa. Agora, se você ainda vai dar mais, vai fazer mais doação, na próxima vez, chega lá e vira um vegetal. Deixa tirar o sangue à vontade e não deixa com nada. Faça a experiência e vê o que acontece, vê se melhorou. Se for um processo seu de ectoplasmia, vai desaparecer. Né? A pessoa vai saber, ela faz o teste. Em definologia, especificar melhor o termo retido tecnicamente. Quais técnicas devem ser utilizadas? Olha aqui. A memória encapsulada é o registro retido tecnicamente, com a intenção de deixar para a posteridade. Retido tecnicamente. Primeiro, o que eu falei, retilinearidade do pensamento. A pessoa colocar tudo com convergência dos seus esforços. Segundo, escrever um livro, que é o processo da Mega Gescom. É a obra-prima da pessoa. Estudo é técnico. Agora, em paradoxo, tem mais coisa, viu? Eu falei só o início aqui para a pessoa saber. Em paradoxologia, página 28, o que seriam rememorações patológicas? É essa que a maioria tem. Por exemplo, os assediadores que têm medo, que a gente fala com eles. Você podia sair do corpo, assim, não, eu tenho muito medo. A maioria é inibida em matéria de projeção, porque tem lembrança só negativa dos assediadores em cima da pessoa. Ela não quer mexer com isso. Ela tira o corpo fora, faz a retirada da laguna, cai fora. No livro dos médios de Allan Kardec, intitulado Laboratório dos Mundos Invisíveis, descreve-se um paramundo no plano espiritual. Poderia aclarar
sobre o referido capítulo, pois sei que o professor conhece o assunto. Existe alguma relação com o OFIEX? Olha, ele quis falar uma opção de coisa, ou melhor, os espíritos comunicantes quiseram falar uma opção de coisa sobre isso. Mas a maioria não dava, porque os médicos estavam conversando, aquele negócio todo, um ambiente de muita loucura, mesa girante, o diabo. Então não deu para explicitar. Você veja bem, o Zéfiro funcionava ali todo dia, toda hora, estava lá funcionando, mas não deu para expor tudo. É muito trabalho com isso e pouco resultado. Mas tudo tem sua razão. Há mais ou menos uma semana, é bom essa pessoa aqui saber, viu? Eu quero dizer para você que eu sou o Zéfiro, que era o espírito familiar de Allan Kardec, um deles. Agora veja, se você acha que eu sou ou não, o problema é seu. Estuda, vê quem é que foi o Zéfiro. E vê se eu sou, se eu tenho gabarito, se eu tenho, vamos dizer, perfil, se eu tenho chance de ser esse Zéfiro. É uma boa para você fazer pesquisa. Há mais ou menos uma semana comecei a ter alguns flashes de memórias de odores e sabores. Vinham a qualquer hora do dia e durante qualquer atividade que eu estivesse fazendo. Comecei a notar e as experiências se intensificaram. Algumas memórias me levam à minha infância e algumas ainda não sei do que se trata. O que pode ser isso? Será que meu amparador está acompanhando? Pode ser. Anota tudo e vamos ver o que dá. Tudo é possível. Agora, ó, esse processo de retenção através de odor, se a pessoa ainda é moça, isso ajuda demais. Se você ainda é moça, isso funciona, ainda tem muita osmia. Porque o problema é que com o passar do tempo, acidente, doença, idade, a pessoa fica numa anosmia. Então isso não funciona tanto. Mas uma pessoa mais moça, isso é fora de série. Valda, a questão do autorrevezamento, qual seria o link maior que se faz em relação ao autorrevezamento? Principalmente quem não tem uma retrocognição mais elaborada. Isso o problema é a pessoa ver, em primeiro lugar, o temperamento dela e quais as preferências dela nesse novo corpo que ela tem. Nessa vida, nesse corpo, as minhas preferências são tais. Ela procura nessa área que ela vai ver. O temperamento da pessoa não muda. Não é possível, de uma vida para outra, a pessoa mudar da água para o vinho totalmente. Isso é impossível. Então sempre fica alguma rima, algum resultado, algum vestígio do temperamento da outra vida, bem forte. Aquilo que reflete nessa vida. Ela tem que seguir as tendências dela, se ela, por exemplo, tem mais vocação para isso, para aquilo, ela vai seguir aquela linha. Sempre. Muita coisa. A tendência da pessoa, quando ela escreve agora, é repetir aquilo que ela já fez. A outra eu não estou coisa... falando repetir só dessa vida, não. Está repetindo as últimas vidas. A outra coisa é a cápsula do tempo, que você está falando, mas também, para acessar essa cápsula do tempo, isso aí, qual o link também em relação a isso? Não? O problema é a pessoa começar a trabalhar com a memória. Você tem que lembrar que a maioria das pessoas não tem boa memória. A memória de elefante é coisa rara. É todo mundo que tem. Então, primeiro, para ter retrocognição, primeiro, ela tem que melhorar a memória usual, normal dela. Segundo, ela tem que trabalhar com as energias para aperfeiçoar ou desenvolver o parapsiquismo dela. Esse parapsiquismo, em primeiro lugar, ela tem que mexer com o estado vibracional para ela chegar na sinalética energética e parapsíquica. Sem isso não adianta. Você acha que uma pessoa pode desenvolver bem o parapsiquismo em 5 anos, por exemplo, sem sinalética energética? Eu acho muito difícil. E estou dando 5 anos para a pessoa. Mas mesmo para ela, vamos dizer, ela vai acessar a obra do passado, a Mega Gescom. Vai. Ela, é lógico, vai ter que ter esse parapsiquismo, senão ela, acho que não chega nisso, é isso também? Ah, não, mas a pessoa sente, isso é bobagem, isso é tolice, você não precisa se preocupar com isso. Eu já vi de gente que fazia viagem à Europa e começava a lembrar, e até para o hotel com problema. Eu, na minha condição de médico, atendi um monte de gente que fazia viagem desse jeito. Chegava, dava aquele impacto em Londres, sabe? Tinha gente que às vezes era no interior da França. Eu tive que atender muita gente. A turma das Oxata da vida, Oxatá, sabe como é que é?
Era um problemão. A pessoa tinha aquele impacto. Não, eu queria falar, nem falava. Aquilo engastalhava tudo. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Mas existe uma tendência natural... É o dejaísmo, é o déjà vu. Existe uma tendência natural a aflorar isso. Aflora. Existe. Agora, há umas... Tudo depende da tendência da pessoa, a preferência dela. O que ela gosta. Aquele perfil permanece uma boa parte, aquilo não vai embora. Uma pergunta de ordem conceitual. A rigor, a questão da Max Pro X, ela não necessariamente tem que ser grupal, apesar de na maior parte das vezes ser. Não é isso? A Max Pro X está mais focada no processo policármico, a essência dela, do conceito. Agora, a Mini Pro X, pode ocorrer Mini Pro X grupal? Pode. É o povo que morre tudo, aquelas crianças que morreram na queda do avião. Queda do avião. Olha os desastres de avião. Às vezes morrem 8 crianças lá. Como é que é isso? Já teve avião que morreu com tudo quanto era estudante, tudo jovem. Por quê? Há uma predisposição muito grande. Você não acha que se ali tivesse alguém bem forte, aquele avião não ia cair? Às vezes não. Não era para cair. Aquela sua vida na Espanha, que você morreu junto com a outra pessoa, para ambos foi uma mini Pro X, né? Foi. Agora veja, aquilo já era mais ou menos estudado. A gente veio para fazer a congregação do povo que estava lá. Agora, o que é importante é o seguinte: nós nascemos num local totalmente espanhol. E o povo que estava lá não era também morisco, não. Presta atenção. A monja era morisca. Agora, a turma que acabou conosco eram ciganos. Só aí você tem 3 etnias na área da Catalunha. E a gente teve relação com isso tudo. Agora, é muito estranho, né? Tudo isso e os débitos que esse povo tem com a gente. Uma das coisas mais estranhas foi aquele negócio meu em Portugal. A hora que eu estou lá para dar um curso, antes de começar, chegou um homem com mais 3 pessoas lá dele e queria conversar comigo para eu ir ao Porto para atender uma pessoa que estava morrendo. Entendendo? Agora, eu atendo, ver as coisas todas, e outra coisa, lá pelas tantas, eu pergunto, não, mas vocês têm problema com dinheiro? Porque às vezes eu posso ajudar isso aí, esse processo é esse. Por causa das viagens, sabe como é que é? Aí eles começaram a rir de mim, eu não entendi aquilo. Então, quando eles foram embora, se despediram, eu tratei que ia ao Porto, tal, e falei com eles, ele não vai morrer. Ele vai esperar por mim, ele não vai morrer, enquanto eu não for lá. Agora, eu tenho que acabar meus cursos aqui para depois ir. Tudo isso aconteceu, mas o pior não foi isso. A hora que o povo vai embora, eu não estou sabendo de nada, ninguém me apresentou, eles mesmos chegaram falando comigo, um homem todo cheio de colar, cheio de coisa, tudo bem arrumado e tal. Aí eles chegam para mim e falam assim, Valdo, você está falando com um dos homens mais ricos da Europa. Esse homem que veio aqui é o cigano mais rico que mora em Portugal. Ele é conhecido, todo mundo sabe. A senhora que veio é da família dele, essa que você olhou o negócio do coração dele e tal. E esse povo aí, tudo é da equipe dele lá do Porto. Todo mundo riu de você porque você falou que vocês precisavam de dinheiro. Eu sempre falo, né? Se o negócio, eles começarem a empombar com o negócio da viagem, que não sei o quê, não. Se o negócio for de dinheiro, eu pago isso aí. Nós damos um jeito. Então, você está entendendo? Outra coisa. Eu fui, quando eu cheguei, tinha uma carreata. E outra coisa, eu estava só com o Fusquinha lá do nosso amigo, que é o psicólogo que estava me recebendo, que me levou lá. Foi o Fusca no meio, e aquele monte de Mercedes, o Desmobile, aquele negócio, Bentley, tinha até Bentley, os negócios tudo ali, levando aquilo uma carreata para a gente ir lá, porque a área era só de cigano no Porto. E eu atingi o povo todo. Agora então, depois eu chego e falo assim, como é que é? Baseado em quê? O homem chegou conhecendo tudo a meu respeito. Sabia tudo. Ele tinha minha ficha na mão.
Então você veja, passado da Europa, né? Agora veja, Portugal, não é tão longe da Espanha. Presta atenção. Eu virei e falei assim, gente, eu precisava de ficar aqui uma temporada para ver esse povo, que aí é capaz de eu ver uma opção de gente da do Matarou, da coisa toda. É tudo assinando de lá. É a coisa mais fácil que tem é passar ali, para ir para onde. Valdo, interessante é que tanto na França quanto na Espanha, em Portugal deve ser igual, eles moram naqueles trailers miseráveis, naqueles arruamentos assim, esquisitos, e com Mercedes, limusine. Às vezes eles fazem o bairro, do jeito que nós estamos fazendo aqui. O bairro que eu fui no Porto. Um show. Minha filha. E outra coisa, onde estavam me esperando, que eu tinha nosso amigo psicólogo que foi comigo. Eu falei, não, você vai comigo lá, que você vai ver como eu atendo esse povo. Você vai ver como é que é para você aprender. Agora, o que é que se passa? A hora que nós chegamos com a carreata, tinha 100 automóveis deles, que o povo tudo foi para lá de automóvel, para ver o que é que ia acontecer. Entende? Porque o homem estava para morrer, e ele tinha vários filhos, tinha a senhora dele, e ele estava desenganado, processo com metástase, câncer, tudo isso. Mas eu cheguei, ainda pude conversar com ele, fiz uma opção de coisa, conversei com os filhos, a família toda. Eu atingi um monte de gente. Agora o pior da história. A hora que eu vou lá, foi das melhores casas que havia para receber a gente que estava doente, na sala, assim de gente. Agora lá fora não cabia gente. Então as portas tinham vidro, tudo tipo palacete. E encheu de cara, tudo assim, ó, nos vidros, o tempo todo. O nosso amigo, que era o psicólogo, falou assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Isso é na minha terra, eu sou de Portugal, eu nunca vi um troço desse. Está entendendo? Tanto de gente que era. Outra coisa, eu atendi aquela pessoa, depois atendi mais alguns, e teve gente que vinha de fora para eu atender, eu atendi no hotel depois, lá no Porto. E teve gente que viu o meu atendimento, as coisas todas, como é que era. Tinha uns casos sérios, muito sérios, entende? Agora, eles tinham plena confiança, sabia tudo da minha vida. Agora, um deles falou, não, o senhor já atendeu um nosso amigo, tal, assim, que era deles. Eu também não sabia, que eu já tinha atendido, tal, não sei o quê. Então, você veja, é o processo do passado. Professor. Agora, o nosso amigo virou para mim e falou assim, vem cá, eu não entendo você. Na sua família tem cigano? Tem algum zíngaro? Não, algum zíngaro, ele perguntou, tem algum zíngaro? Eu falei assim, olha, nessa vida não, mas na outra eu tinha um parente muito sério, que estava lá, etc, tal. Não, porque não se entende uma coisa dessa. Cigano, por quê? Porque o povo tudo junto, e ele vendo aquela multidão ali com a situação, todos esperando a gente. O rapaz, o que estava para morrer, ele não durou ainda muito tempo, alguma temporada depois ele falava. Mas o que eu queria era o seguinte, que todos aqueles dias que eu ia demorar para chegar lá, ele tinha que estar vivo. Foi isso que eu prometi para eles. Então o parador me falou, pode falar com ele que ele vai estar vivo. Eu não sou besta, né? Não vou prometer o negócio, senão isso que eu nem vi o homem, não sabia de nada. Mas o enumerador falou, fala com eles, que ele não vai morrer, que você vai chegar antes disso e vai conversar com todo mundo que eles querem. Agora o povo está tudo lá na hora que nós chegamos. Negócio sério. Professor, o pessoal aqui no ar. Aqui. O idoso, ele fica revivendo, né, o passado dele, né, até rememorando. É igual no meu caso. Eu tenho muita facilidade de reviver as coisas do passado, mas eu também revivo. O que você fez? Aquela besteira que você fez ontem? Eu também falo aí para o Gabriel, para o... Ele fica se rememorando até coisas que ele viveu com pessoas que já dessomaram. Já. Isso tem alguma função na dessoma, na pós-dessoma dele? Tem, mas tem até nessa vida mesmo. Pelo seguinte, a gente, aquele povo com quem você vive, eles não esquecem. E eles também vêm cobrar de você se você não atendeu a eles do jeito que precisavam. Então, a hora que você faz uma rememoração, você está fazendo uma evocação. Se a pessoa morreu, você viu logo. É tanto que às vezes eu conto um caso aí dos meus ganchos didáticos, eu explico, e eu vejo que a pessoa está ali, parece que é ela, mas eu não sei se ele morreu. Aí então eu começo a perguntar, não, vê se fulano morreu. Entende?
A maioria porque morreu mesmo. Por isso que a gente está vendo que é muito raro a pessoa sair do corpo e aparecer para você vê bem claro assim. A maioria é morte morrida mesmo, é morto morrido. Sabe como é que já morreu mesmo? Não tem jeito. Agora, a evocação, ela exige, ela precisa, ela faz parte desse serviço. Mas a pessoa tem que ter gabarito para escapar disso, porque senão ele fica um assédio. Agora, outra coisa. É muito importante a gente conversar com as pessoas antes que elas dessomem. E explique tudo que você tem para falar. Porque senão, depois que elas dessomem, elas vêm cobrar de você. Por que você não me avisou? Por que você não insistiu comigo? Tudo isso eu tenho na minha vida. Por isso que é que eu falo, até o ponto que eu posso, eu abro o jogo. Porque amanhã a gente vai se encontrar para a ordem ou para a ordem. Ainda vai haver reclamação lá. Eu sei, se eu tenho reclamação aqui, pensa bem depois que eu dessomar. Vai ter um monte lá. Como é que fica? O negócio não é fácil. Eu atendo um senhor que aí ele fala, né, do passado. Sim. Aí quando eu vou colocar alguma coisa, ele não, deixa isso para lá, não vamos falar mais nada, não deixa para lá. Não, porque às vezes ele quer monopolizar o processo da lembrança dele, que aquilo dá vida para ele. Você tem que lembrar o seguinte, isso é uma vida para a pessoa de idade. Se ele tem problema, se já está com senilidade, senescência, entende? Aquilo vivifica o processo dele, a memória da vida. A memória é a base da consciência. Sem memória não há personalidade, não há consciência, não há caráter, não há consciência. Naquele caso que você estava falando da Espanha, teve intercessão da monge nessa parte dos... Não, o meu problema tem relação com ela, porque ela viveu lá também na área de Mataró. Nós vivemos lá. Chico era minha mãe. Sim, está entendendo? Agora, foi por isso que eu levei o Chico lá, mostrei para ele. Falei assim, nós vivemos aqui, mas tudo está muito modificado. Eu já fazia há muito tempo, foi no fim do século XIX. Entendeu? Agora, é muita coisa que tinha mudado. Nós fomos lá mais ou menos 70 anos depois. Foi em 1965 que eu levei lá. Agora, mostrei para ele uma opção de coisa. Ele também chamou a atenção do jeito que eu sempre chamo a atenção. Você vai lá na área de Mataró, na Catalunha, você olha nos quintais, tem uma opção de fruta, plantação igual às nossas do Brasil. Entendendo? Então, o Chico olhava o povo na rua e falava assim, gente, parece brasileiro que está andando, tudo parecido com a gente. Você está entendendo? Na Espanha tem disso. Agora, o lugar que você acha mais gente assim é justamente na área da Catalunha. Porque eu achei gente mais parecida com o brasileiro. Tinha aquele shopping center, aquele grandão lá das roupas, das Pellerines. Ou da Pellerine francesa, alto nível, bacana, para chuchu. Eu ia lá para ver isso, para comprar, para dar de presente. Agora, eu ficava às vezes na porta, porque a graça ia ver roupa, aquele negócio todo, e mulher sempre demora. Então, lá tinha uns bancos, eu sentava na frente para ver o povo que passava. Eu passava e olhava assim, parecia ser tudo brasileiro, por causa do jeitão. Agora, de vez em quando, aparecia aquela pessoa tendo dificuldade para andar. Isso tem muita gente na Espanha também assim. Aí você vê que não é no Brasil. É diferente. Quase sempre tem um cajado, uma bengala, alguma coisa nesse sentido, e anda destacado. Tem tipo anserino, quer dizer, caminhar de pato, igual uma pata, andando. Professor, isso tem muita gente lá assim. Aqui, uma dúvida dentro desse contexto também. Lá em 98, na Itália, eu lembro que vocês ajudaram a questão de uma senhora que iniciou os processos lá, que estava de cadeira de roda, com metástase, numa situação bem braba de câncer, tinha poucas semanas de vida, a família tinha sido chamada, e ela estava organizando os processos iniciais lá para começar as aulas do IPC na época que não era IAC. Então ela recebeu uma superdosagem de energia, ficou muito bem, assistiu todas as aulas, passaram-se meses, ela melhorou todo o processo e ainda viveu muito tempo, bem acima do esperado pelos médicos dela. Isso, professor, foi o mérito dela, o trabalho de vocês? Também, né? A pessoa começa a fazer assistência assistida. Que houve uma virada séria no caso dela. Melhor para ela.
Aí, às vezes, tem essas coisas assim. Sim. Isso é normal. Foi uma virada bem interessante. Okay. Professor, no verbete, na página 27, ciclologia. Eu queria entender aqui se depois essa questão da memória pessoal desorganizada, a pessoa não passa a ter uma memória pessoal seletiva num contínuo, porque ela está como ciclo. Eu queria entender, então, o que faz que retorne a ter essa desorganização para depois ter a seletividade. O problema todo é da racionalidade da pessoa. Se ela começar a ter racionalidade daquilo que ela faz, ela recupera e passa por cima de tudo e corta todo o processo de memória negativa que ela tem. Isso é que é. Então, o problema é pensamento positivo, racionalidade correta. Você está entendendo? E ter retilinearidade de pensionização. Por isso que eles falam, pensamento positivo é uma das coisas mais sérias que tem. Pensamento positivo dentro do contexto da vida da pessoa, como é que é, a situação que ela tem. Isso aí recupera muita coisa em pouco tempo. Porque eu estava pensando que seria um crescendo, que ela passaria de uma condição de desorganizada para seletiva, e não cíclico. Não faz sentido? Mas o processo, às vezes, tem um ciclo, sim. É o ciclo memória pessoal desorganizada para memória pessoal seletiva. Mas é um ciclo que aquilo demora até chegar lá. Agora, o pensamento bem encadeado faz isso mais depressa. Uma pessoa pode ter um ciclo aí de 3 anos, a outra pode ter de 10 anos, a outra pode ter a vida inteira e não conseguiu nada. Ciclo é uma coisa... O senhor podia dar alguns exemplos, explicar um pouco melhor essa memória desorganizada? A memória desorganizada é uma pessoa, por exemplo, certos artistas que a gente conhece, que faz uma opção de coisa, mas que não termina nada. Por exemplo, um dos caras mais inteligentes segundo a história, qual é? Leonardo da Vinci. Ele era assim. Ele começava a opção de coisa e não terminava. A acabativa dele não era boa. Por quê? A polivalência. Você entendeu? Agora veja, é lógico, ele era muito inteligente, mas a memória dele não era boa. Se fosse boa, ele teria retilinearidade do pensamento, ele ia escolher as coisas melhor daquilo que ele estava fazendo, não ia ficar dispersivo. Ele era dispersivo, com tudo que ele fez. Agora veja, que gênio que não era ele, se tivesse, que ele poderia ser muito mais, se tivesse um pouco de organização. Agora, era artista demais, né? Ele era mais artista do que cientista, muito embora ele mexeu com o processo de ciência, de racionalidade. Os estudos, por exemplo, dele de anatomia, de músculo, o processo de nervos, aquilo é impressionante. Tudo que ele deixou escrito. Tem muita coisa. E as máquinas, inclusive máquina de guerra dele. Até helicóptero ele pensou, ele racionalizou tudo, colocou tudo lá. Então pensa nisso, está entendendo? O processo é de racionalidade. Agora, genialidade, existe tudo quanto é jeito. Agora, a genialidade agradável mesmo é aquela que vai para o evoluciólogo, que chega no serenão. É essa que eu recomendo você pensar. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 91 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 30 votos presenciais, 14 votos online. Hoje temos 3 recados: Everando, com 5 vai, a mim, 40 manobras, Mariana, Colégio Invisível da Conviviologia. E Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia com um convite para vocês. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui divulgando o nosso sorteio desse mês, sorteio de livro da Epígrafe, que vai ser feito amanhã. E o livro é um livro bem especial, é o livro do Salvador Nogueira, tá? Que é um cientista aqui que veio a Foz do Iguaçu. O Hernani vai falar um pouquinho para vocês. Nós vamos sortear esse livro aqui, ó, Rumo ao Infinito. Vai ser sorteado amanhã, domingo. E o Hernani vai dar um pouquinho mais de detalhes aqui. Tá. Esse é o autor que estava aí hoje na tertúlia. E ele vai fazer um talk show com o Amaury Pontieri lá na Livraria Epígrafe, hoje às 7 horas da noite. Tá? Então, todos estão convidados para o talk show. Vamos servir também um coquetel lá na livraria. Só falando um pouquinho sobre o Salvador Nogueira, ele é jornalista, é editor da revista Conhecer, que é a edição brasileira da
Knowledge, da britânica, da BBC. Ele atuou no portal de ciências da Folha de São Paulo, no G1 da Globo, e já foi colunista de ciência da Folha Online e da CBN. Então ele é um grande jornalista especializado em divulgação científica. Tá? Esse é o livro que vai ser sorteado, e tem o livro lá na livraria, ele vai estar fazendo hoje também a sessão de autógrafos. Todos estão convidados. Sorteio para quem é amigo da enciclopédia, quem expirou esse mês está convidado a fazer a renovação agora, aqui na recepção do CAEC, ou pelo site. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Eu gostaria de divulgar aqui, junto com a Fabiana, o próximo curso que nós vamos ter na Conscius, curso maior, que vai ser o Consim Cobaia. Então, nos dias 2 e 4 de julho, nós vamos ter o curso Consim Cobaia. E a Fabiana teve a oportunidade de participar numa outra oportunidade de um curso semelhante a esse, e eu gostaria assim que ela comentasse para os tertulianos e os teletertulianos as suas impressões. Pessoal, é muito interessante o aspecto do Consim Cobaia por 2 pontos específicos. Um deles nós discutimos aqui hoje na tertúlia, o aspecto da conviviologia. Então, qual foi a experiência que nós tivemos no processo do Consim Cobaia? A autoconviviologia, a autoanálise, a autopesquisa, que acontece através da exposição, quando a gente se expõe as características, as dificuldades, tem um resultado muito sério para a gente. O próprio auxílio dos colegas, amigos, mesmo quem conhece a gente mais ou menos profundamente, ajuda nos feedbacks o tempo todo. Então, o resultado é muito interessante. Esse é um ponto. O outro ponto é o aspecto da exposição, que a gente vê que é muito sério também. A oportunidade da pessoa se expor num campo homeostático, qualificado, né, tranquilo, a pessoa se sente bem. A gente sabe que o aspecto da exposição não é fácil, é difícil, e nesse campo fica tudo otimizado, qualificado e assentado para que a gente se exponha. Então, esses 2 pontos, dentro do Consim Cobaia, para mim, são os pontos muito sérios, né? O autoconvívio e o aspecto da autoexposição. Então, fica aberto o convite aí para todos. Inclusive, é interessante chamar a atenção para refazer o Consim Cobaia, porque são momentos específicos da vida de cada um. Então, a cada mês, ou a cada 2 meses, vale a pena repassar, fazer um novo checklist, um novo check-up. Então fica o reforço aqui do convite. Então vai ser no dia 2, 3 e 4 de julho, ou seja, daqui a um mês, a oportunidade de todos poderem participar desse curso da Conscius. E é importante lembrar que esse curso nós só temos duas edições dele no ano. Então, especialmente para aquelas pessoas que não estão aqui em Foz, poder aproveitar, vir aqui passar uns dias e também participar desse curso. Maiores informações, vocês podem ligar para o CAEC no telefone 45 3525 2652. E a gente aguarda vocês lá. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o segundo módulo do curso 40 Manobras Energéticas. Esse segundo módulo ocorre agora em junho, nos dias 12 e 13, e vão ser focadas manobras, são 20 manobras que são focadas, mas tem 3 assuntos assim, que são bastante interessantes do ponto de vista da interassistência. Interessantes não, fundamentais. Que é a questão da assim, desassim, do acoplamento a 3 e da aplicação do arco voltaico. Nós ainda temos 8 vagas nesse curso. É possível se inscrever só para esse segundo módulo, mesmo para pessoas que não tenham nenhuma experiência quanto ao uso das energias. Esse curso é um curso sem pré-requisito. E as inscrições são feitas na recepção do CAEC, no telefone 45 3525 2650. Obrigada e até lá. Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de lembrar que amanhã, domingo, vamos ter o encontro presencial do Colégio Invisível da Conviviologia na sala de aula compartilhada 2, no salão de eventos do CAEC. Os teletertulianos interessados em participar do colégio podem entrar em contato por e-mail conviviologia@colegiologia.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é primeiro discernimento, especialidade holomaturologia. Obrigada e boa tarde a todos.
Olá, quero convidá-los para o curso Maturidade Afetiva, agora na Europa. Uma proposta para superar conflitos